O Concílio de Nicéia, um marco que definiu o cristianismo. Sejam todos bem-vindos ao canal História de Lealdade. Neste vídeo, iremos abordar o Concílio de Nicéia. O que motivou esse concílio? Qual era o contexto da época? Qual foi a influência do imperador Constantino nesse evento? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O surgimento de um novo caminho. Em uma era marcada por uma busca implacável pela verdade e pela definição de doutrinas fundamentais, o Concílio de Nicéia, realizado no ano de 325, tornou-se um dos marcos mais importantes da história do cristianismo. Este evento foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja Cristã, reunindo bispos e líderes religiosos de várias regiões do Império Romano. Sua missão? Unificar a doutrina cristã e resolver disputas teológicas que, até então, dividiam a fé cristã. A convocação desse concílio não foi um simples evento religioso, mas o resultado de décadas de crescente controvérsia e rivalidades internas, impulsionadas por interpretações divergentes sobre a natureza de Cristo. À medida que o cristianismo se expandia pelo Império Romano, questões cruciais começaram a emergir sobre a verdadeira identidade de Jesus e sua relação com Deus Pai. O contexto histórico, a Roma do século IV. No século IV, o Império Romano estava em uma fase de transição. O Império Romano, que durante séculos foi um bastião do paganismo, passava por um processo de transformação, com o cristianismo crescendo a cada dia. O imperador Constantino, que governava o Império Romano, estava decidido a estabelecer a paz religiosa e evitar mais divisões entre os cristãos que estavam divididos em várias facções. O cristianismo, embora legalizado pelo Edito de Milão em 1313, ainda enfrentava desafios teológicos e disputas internas que ameaçavam a unidade da fé. Constantino, ciente de que a unidade religiosa era essencial para a estabilidade do império, convocou o Concílio de Nicéia para resolver as questões que estavam dividindo os cristãos. Mas essa não era uma decisão apenas política. O imperador também acreditava que o cristianismo era a chave para restaurar a ordem no império e para trazer uma nova era de paz e prosperidade. A questão da divindade de Cristo, a controvérsia arianista. O principal ponto de discórdia que levou ao Concílio de Nicéia foi a questão da natureza de Cristo. Durante o início do cristianismo, surgiram várias interpretações sobre como entender a relação entre Cristo e Deus Pai. O principal responsável por essa disputa foi um presbítero de Alexandria chamado Ário. Ele ensinava que Jesus, embora fosse uma figura importante, não era coeterno com Deus Pai, e, portanto, não era verdadeiramente divino da mesma maneira que o Pai. Esse ensinamento diário, conhecido como o arianismo, ganhava seguidores em várias regiões do Império, criando uma divisão significativa entre os cristãos. Os seguidores de Ário argumentavam que, embora Jesus fosse o Filho de Deus, ele era uma criatura criada por Deus e não coeterno com ele. Por outro lado, os opositores do arianismo, conhecidos como nicenos, afirmavam que Jesus era igualmente eterno e divino, compartilhando da mesma substância de Deus Pai. Foi nesse cenário de tensão e polarização que Constantino convocou o Concílio de Nicéia. O concílio foi realizado na cidade de Nicéia, na região da Bitínia, na Ásia Menor, em 325. Mais de 300 bispos de todas as partes do Império Romano compareceram, representando a diversidade do cristianismo naquele período. No entanto, os participantes estavam claramente divididos entre os partidários de Ário e os seus oponentes. O principal objetivo de Constantino com o concílio era, sem dúvida, resolver a questão da divindade de Cristo e chegar a um acordo que unificasse a Igreja. O concílio reuniria para discutir as disputas teológicas e chegar a um acordo sobre a doutrina cristã. O Credo Niceno, a definição da divindade de Cristo.
Durante as intensas discussões, os bispos começaram a formular uma declaração oficial de fé. Foi no Concílio de Nicéia que nasceu o Credo Niceno, um documento fundamental na história do cristianismo. O Credo Niceno afirmava de forma clara e inequívoca a divindade de Cristo, declarando que Jesus Cristo é Filho de Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essa declaração foi uma condenação direta ao arianismo, que afirmava que Cristo não era da mesma substância de Deus. O Credo Niceno também deixou claro que Cristo era verdadeiro Deus, reafirmando sua divindade plena, sem qualquer distinção em relação ao Pai. Essa definição se tornou a base da fé cristã, que seria defendida e proclamada por séculos nas doutrinas da Igreja Católica, das igrejas ortodoxas e das igrejas protestantes. Além de resolver a questão da divindade de Cristo, o concílio também abordou outras questões importantes, como a data da Páscoa. O Concílio de Nicéia decidiu que a Páscoa deveria ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio de primavera, estabelecendo assim a data universal para a celebração da ressurreição de Cristo. A influência duradoura do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi um momento crucial na história do cristianismo. Ele não apenas definiu as doutrinas centrais sobre a natureza de Cristo, mas também estabeleceu precedentes para futuros concílios ecumênicos, onde as disputas teológicas seriam resolvidas pela autoridade da Igreja. Ao final do concílio, Ário e seus seguidores foram condenados como hereges, e o arianismo foi afastado das crenças oficiais da Igreja. O Credo Niceno se tornou uma das declarações de fé mais importantes na história do cristianismo, e embora tenha passado por revisões em concílios posteriores, como o Concílio de Constantinopla em 1381, suas palavras fundamentais permanecem até hoje no Credo Niceno Constantinopolitano, recitado por milhões de cristãos ao redor do mundo. Gostaria de acrescentar mais alguma informação? Deixe nos comentários. Tem alguma sugestão de tema? Deixe registrado também. Temos observado que um bom número dos que assistem o canal não se inscreve. Assim, pedimos por gentileza que façam isso e ajudem no crescimento do canal. Desde já lhes sou muito grato e até o próximo vídeo.